desgraça, né? A torcida do Santos está numa fase, e aí eu recebo relatos, né, dos velhos que não querem mais acompanhar, que não viram Pelé, não querem mais saber, crianças que estão chorando. Acabei de receber um relato de um amigo aqui no grupo do WhatsApp dos membros do meu canal, diz que o filho dele deve ter 6 anos, 7 anos. Ele falou assim: olha, ontem eu fiquei com pena do meu filho. Eles são de Salvador. Outro dia ele veio aqui a Santos. De vez em quando ele programa com a família para vir de Salvador para assistir o jogo do Santos aqui. Trouxe o menino dele e tal. Santista fiel. Santista fanático lá de Salvador. E ele falou: olha, ontem meu filho desabou, uma criança, né? Isso é o legado da gestão do Santos, das gestões do Santos, né? Mas essa em que a torcida confiou que haveria uma melhora, uma seriedade, né, em que haveria um entendimento da urgência, né, desses jogadores que aí estão, jogadores caríssimos, jogadores que ganham a fortuna, né, dos dirigentes, continuam se comportando como se comportavam 20, 30 anos atrás, né? Eles estão destruindo o que foi conquistado em 2002, 2010, com o rejuvenescimento da torcida. Eu vejo pelo meu filho, que vai fazer 20 anos, ele não viu o jogo ontem. Ele não viu o jogo, ele foi jogar bola na praia. E eu não falei nada, eu falei: pode ir, filho. Porque assim, era quase uma certeza da derrota. Isso porque o Santos ainda jogou melhorzinho. Mas é aquilo, o melhorzinho do Santos é para perder de pouco hoje, de 1-0. O Santos caminha a passos largos para a segunda divisão. Marcelo Teixeira já tem um rebaixamento para chamar dele, que é o das Sereias da Vila, que estão jogando a segunda divisão, porque ele enfiou lá o Modesto Roma Júnior, um cidadão, inclusive, já falecido, que não tinha mais conhecimento algum, né? Ele foi buscar no passado um sujeito para dirigir o futebol feminino em 2024. Deu no que deu, né? E ele continua com Agora a preocupação dele é arrumar um profissional para cuidar da imagem dele. A informação da madrugada do Lucas Mussetti. O Santos continua sem psicólogo, né? O seu jogador foi expulso porque caiu na pilha ontem do corintiano. Então, há uma semana o técnico falou que precisa contratar um departamento de psicologia. Não moveram uma palha nesse sentido ainda. Mas o presidente do Santos está arrumando alguém para cuidar da imagem dele, como se a imagem dele fosse mais importante do que a imagem do clube hoje. Tá certo, continuem assim, continuem desse jeito para vocês verem onde o Santos vai parar, né? Continuem desse jeito. Se cair de novo, né? Tem muita gente que diz que pelo menos vai se depurar algumas lideranças políticas no clube. Mas olha, sabe o que aconteceu no fim de semana? Teve a final da Copa da Inglaterra. O Crystal Palace, que é um time de 120 anos, foi campeão pela primeira vez na sua história. Não é que nem o Bolonha, que ganhou a Copa da Itália outro dia, que fazia 51 anos que não ganhava um campeonato de nada. O Crystal Palace, que é do John Textor, é o mesmo investidor do Botafogo, né? Nunca na vida tinha sido campeão. Então tinha criança, tinha adulto, tinha senhores de 70 anos falando assim: eu não imaginava estar vivo para ver meu time ser campeão. E foi, contra o Manchester City na final em Wembley, 1-0, fez um gol no primeiro tempo, segurou o jogo inteiro, né? Aí você vê os times com investimento começando a ganhar, o Botafogo voltando a ganhar, o Bahia caminhando para ganhar, né? Você vê um Crystal Palace ganhando, você vê o City, que era um time esquecido, né? Que entrou investidor lá, começou a ganhar, o Chelsea começou a ganhar, né? E aqui, os caras acham que fazendo uma gestão da máquina de escrever e do fax, né, como faziam 20 anos atrás, e com palpiteiros, gente que não manja bulhufas de futebol, ou não, até talvez entenda de futebol, mas não sabe o que é a gestão de além da empresa particular dele. Os caras acham que desse jeito eles vão colocar o Santos para competir com o Flamengo, com o Palmeiras e com outros times, né? Então, assim, parabéns para vocês que estão no tempo da pedra lascada. E quem está se lascando é o torcedor do Santos. O torcedor do Santos está se lascando. Aí é uma questão de estrutura ou mentalidade? Vamos falar sobre isso já já. As duas coisas. As duas coisas. Porque o Santos não tinha chuveiro. O Neymar falou assim: o chuveiro no CT é o mesmo de quando eu saí daqui. Precisaram fazer permuta para lençol no CT do Santos. O pai do Neymar teve que arrumar bola para a base treinar. O pai do Neymar teve que arrumar uma empresa para tirar aquela cabaninha que era a estrutura da base que tinha no CT Repelé. Estão lá fazendo a obra agora. Foi o pai do Neymar.
que arrumou para pintar a Vila Belmiro, para lavar a Vila Belmiro, para reformar o vestiário, porque nem isso o Santos tem. Eu não estou nem falando de estádio, estou falando nem de CT, estou falando do básico, nem isso o Santos tem. Precisou do pai do Neymar trazer isso aí para arrumar o Santos, né? Agora, para fazer investimento, aí é outra história. Mas tem gente na torcida, no conselho que não. Tem que ter gestão, tem muito dinheiro. Compara com os outros, vê se tem muito dinheiro. Podemos competir se tivermos uma boa gestão. Olha, enquanto a boa gestão for essa daí, enquanto o Palmeiras tem neurocientista, o Santos não tem psicólogo, né? O que vai acontecer? Vai cair para a segunda divisão de novo. E vai se fazer o que depois disso? Vocês desculpem o desabafo. Mas assim, é cansativo toda segunda-feira, eu ainda brinco com o assunto, eu tento brincar com o assunto, mas não dá. Chega uma hora, assim, as pessoas me encontram na rua e vêm falar comigo. Eu tento dar uma explicação, né, como se eu fosse responsável, mas eu tento falar, pô, né, dar uma palavra de esperança, né, falar, vai melhorar, o Neymar vai voltar, você vê o Zé Rafael melhorou o time e tal, né, mas assim... Sabe, o tempo vai passando, vai melhorar, mas semana que vem melhora, aí não melhora, aí na outra melhora. Essa semana tem o CRB na Copa do Brasil e tem o Vitória, confronto direto contra o rebaixamento lá na Bahia. Pô, se não melhora essa semana, aí depois tem um amistoso com o Leipzig. Vai vir um time da Alemanha jogar contra o Santos aqui, um time que foi semifinalista da Liga dos Campeões outro dia. Depois o Santos tem o Botafogo, campeão brasileiro, em casa. Vai vendo só o buraco em que enfiaram o Santos. Ele saiu, botou a cabecinha pra fora, porque a Série B é ridícula, né? O Santos jogando mal conseguiu ser campeão. E aí não se preparou. Teve um ano passado inteirinho para se preparar. Não se preparou para esse ano. Sabe o que os caras contam? Eu não vou falar aquela expressão que a minha avó dizia. Eles contam com o Neymar. Então o Neymar, as perninhas dele tem que estar boa. Se não tiver boa, o Santos está na roça. Bom, desculpe o desabafo. Vamos